Ebenezer, amados irmãos, Ebenezer, até aqui beloved brethren, o nosso Senhor, nosso Pai Deus, heretofore our Father é God conosco, is nos tem with us. sustentado. He Amém? sustains us. Amen. Meu nome é Alice. My name is Pela Alice. misericórdia de Deus, eu sou vossa irmã em By the Cristo. mercy of God, I'm your Pelo sister favor in the não Lord, merecido de Deus, not deserving mercy sou of God. serva do Ministério Divina I am Divina a Esperança servant of Divine Hope Ministry e filha espiritual do apóstolo and Lourenço Luís spiritual Fole. daughter of Apostle Lourenço Luís Fole. Amados irmãos, Beloved brethren, segundo o servo de Deus, according to the man of God, Deus disse God que said vai responder, ou melhor, que quer responder that He wants to a answer oração do povo. to the prayer of the people. Aquela oração That que prayer durante anos e anos that through years and nós years temos estado a oferecer a Deus. we've been offering to God. Aleluia. Hallelujah. Quando nós ouvimos esta When we profecia, heard this prophecy, particularmente para mim, especially for isto me, remete-me a uma reflexão profunda. this take me to a profound reflection. Refletindo, Reflecting, esta profecia this prophecy conduz-me a um dos testemunhos que nós encontramos na palavra de lead me Deus. to a testimony we find in the Word of God. Um testemunho ou o testemunho The testimony do povo de Jacó. of the people of Jacob. Jacó Jacob foi um servo de Deus abençoado. was a blessed servant of God. Jacó Jacob foi batizado pelo anjo de Deus was e baptized by passou the a se angel chamar of God Israel. and Amém? began to be called Israel. Por várias vicissitudes, ou Through- melhor, Jacó Jacob cresceu ou viveu a sua vida, ou grande parte da sua lived vida, the great part of his life em Canaã. in Canaan. Mas pelas vicissitudes, But with the challenges, Jacó e seus filhos Jacob and his children, migraram para o Egito. they migrated to Egypt. Podemos até perguntar por que Egito? We can ask why Egypt? Porque em Egito estava lá Why o Egypt seu was filho, there? ou um dos seus filhos, One of his children was there, José. Joseph. E José conseguiu alcançar Joseph managed to reach a graça the grace dos olhos do faraó. to the eyes of the Pharaoh. Poucas coisas faraó recusava Few a things José. Pharaoh denied to Joseph. Nisto, In this, migrando para o Egito, migrating to Egypt, Jacó e seus filhos tiveram uma vida abençoada. Jacob and his children had a blessed life. Porém, However, morre Jacó, Jacob dies, mais tarde Later, morre seu filho his José. son Joseph dies. Como narra a palavra de Deus As no it livro says in de the word of God, Êxodos, in the book of Exodus, capítulo 1, chapter 1, versículos 6, 7, verse 6 and a palavra de 7, Deus ensina-nos ou explica-nos que José morreu. the word of God explains that Joseph died, Os seus irmãos his brothers, e aquela geração de José também toda morre. and that generation of Joseph also dies. No Egito, In Egypt, levanta-se raises novo rei. a new king. Porém, a palavra de Deus, However, the word of no God, versículo 8 do livro em menção, in verse 8 in the same book, diz-nos que este rei it tells us that this king, não conheceu José. he didn't know Joseph. Isto é, This is, este rei não teve oportunidade this king didn't have the de opportunity ouvir to hear quais é que foram os feitos what were the de José doings of Joseph para o Egito. to Egypt. Qual é que foi a relação de What was the José relationship com o of Joseph anterior rei? with the late king? Assim sendo, este novo rei Being so, this new king começou a perseguir o povo de Jacó. began to persecute the people of Jacob. Quando eu falo da perseguição, estou a falar da opressão. When I speak about persecution, I'm speaking about the oppression. Como é que ele oprimiu? How did he oppress? Escravatura, Slavery. trabalho forçado sem rendimento algum Slavery without any income. e a morte And the death, dos filhos of the children, recém-nascidos dos filhos de Jacó. the newly born children of the children of Jacob.
Uma coisa muito interessante quando nós meditamos na palavra do Senhor One interesting thing when we meditate in the word of the é Lord, que ao longo do versículo, perdão, do capítulo 1, following the chapter 1, a palavra de Deus diz que o povo sofria, the word of God says that the o people were povo era suffering, oprimido, the people were oppressed. mas particularmente neste capítulo, But particularly in this a chapter, palavra de Deus não menciona the word of God doesn't mention que este povo que estava sob opressão that these people that was in recorreu a oppression Deus para a solução. ran to God for solution. Antes, a palavra de Deus diz The que o word of povo God era says that oprimido, The people was oppressed, mas continuava a multiplicar. but Amém? kept multiplying. Tentemos usar Let us esta try to visão use this para vision aquilo que é a nossa vida atual. For what is our life nowadays? Amados, muitos de nós vivem a Beloved, opressão. most of us we live in Temos oppression situações We have de alguns situations irmãos que podem contrair o HIV-Sida, of some brethren that can mas eles não get buscam a HIV, presença de Deus. but they don't seek the presence of God. Antes, eles continuam o seu ciclo de A, vida. that they keep on with their circle of life. Temos alguns irmãos We have some que brethren, até podem cair na pobreza. they can fall into poverty. Ao invés de buscarem a presença de Instead of Deus, seeking the eles vão presence of aceitar God, a opressão They will accept the e oppression continuar, como diz o nosso pai, como and uma paga continue bem as aos our father amigos, says, as the sabendo que people não that tem play well to condições. knowing that they don't have conditions. Isto é para dizer This is to say que há muita gente que se acomoda there na are many opressão. people that accommodate in oppression. O capítulo 2 do livro de Chapter 2 in the Éxodos, book of Exodus, particularmente particularly falando dos versículos 23, speaking of the verse 24, 23, 24, a palavra de Deus diz-nos: the word of God tells us morreu o rei. the king died, E muitos dias and depois, many days o after, povo de Egito the people of Egypt começou a sussurrar began to murmur, ou a suspirar, began to, e suspirando, eles clamavam, they were crying ponto out. e vírgula. Amém? Amen. A palavra de Deus diz: The word o of God povo says, de Jacó the people of suspirava e clamava, Were ponto breathing e and crying vírgula. out. Por que eu faço menção do ponto e vírgula? Why do I mention Porque the voltamos stop? a ter noção For we que have este the notion povo, that these people, sim, yes, suspirava. they were- Esse povo, These sim, people, yes, clamava, they were crying mas out. não clamava a Deus. But they were Amém? not crying out to God. Amém, igreja? Nos dias de hoje, Nowadays, podemos ter exemplos práticos we disso. may have practical examples Aumentou o of this. combustível. The O que fuel has aconteceu? increased. O povo moçambicano disse: vamos nos levantar para fazer The greve. Mozambican people said, let us raise to O make pão aumentou. the bread increased. O povo moçambicano disse: vamos levantar para fazer The greve. Mozambican people said, let us raise to Vimos complain. nas notícias We saw in the news que um grupo de mulheres se reuniu para reclamar ou that a clamar group of pelos seus women direitos. joined to complain for their rights. Foram humilhadas. They were humiliated. Não buscaram a Deus. They didn't seek God. Muito recentemente, Recently, temos as portagens. we have the toll gates. Todos acompanhamos o que We aconteceu. all followed Amém? what happened. Um Amen. grupo de pessoas A group of people, levantou-se para raised clamar to cry contra out a implementação destas Against the portagens. implementation of these toll O que gates. aconteceu? What happened? Foram humilhados. They were humiliated. Por isso é que eu faço menção That's why I ao mention ponto e vírgula. To the dot and stop. Mas já caminhando um bocadinho para o capítulo 2, Going to chapter 2, depois deste ponto e vírgula, after this dot and tem uma comma, coisa muito interessante. there is a very interesting thing. Podemos passar a ler livro de Éxodos, capítulo Let us 2, read book versículo of Exodus, 23. chapter 2, verse 23. Assim diz a palavra do Senhor. It says the word of God. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, ponto e vírgula.
E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Aleluia! Hallelujah. E no versículo 24, In a verse palavra 24, diz-nos: the word of God e says, ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Antes desta expressão, Before this expression, e lembrou-se Deus da sua aliança, and God remembered of his covenant, quando nós olhamos para a palavra de when we Deus, look to the word of God, nós conseguimos ver we can see que no versículo 23, that in verse 23, no fim do versículo at the 23, end of verse 23, a palavra de Deus diz que Deus, the word of ou God melhor, says that o clamor subiu a the Deus, crying ascended to God, mas a palavra não diz que Deus respondeu. but the word doesn't say that God answered. Amém? Amen. Sim, amados. Yes, beloved. Nós podemos até We can cativar a even atenção de Deus Captivate the attention pelo of nosso God sofrimento, by our suffering, pelo nosso chorar, by our crying, mas não significa but it doesn't mean que conseguiremos that we'll que manage Deus nos responda. for God to answer us. Amém? Amen. Porque é necessário For it is necessary legitimidade para que legitimacy Deus se possa mover na nossa for situação. God to move in our situation. Amém. Amen. O povo de Jacó The people clamava, of Jacob were chorava, crying, mas enquanto Deus não se lembrou but while God didn't remember da aliança que Ele, Deus, of the covenant that Himself, God, fez com Abraão, made with Abraham, Isaac Isaac, e Jacó, and Jacob, Deus não atentou à situação do God povo. didn't attempt to the situation of the people. Amém? Amen. Certamente muitos de nós aqui Surely hoje many of us here today, devem estar a dizer, you must be saying, irmã Alice, Sister Alice, eu não sou digno I'm not de me worthy prostrar to bow diante dos pés de Deus before the feet of God por várias situações. for many situations. Ou então podemos dizer, Or we irmã can even Alice, say, Sister Alice, não me sinto digno I don't feel de worthy estar na presença de Deus. to be in the presence of God. Mas, amados irmãos, But beloved brethren, neste dia, in this day, neste momento, in this moment, eu venho trazer à igreja uma boa I nova. bring the church a good Aleluia! news. E Hallelujah. esta boa nova And this é good news is abrindo a Bíblia, opening the fazendo uma Bible, meditação sobre este versículo. making a meditation A palavra de through Deus this diz que verse. Deus não The word of atendeu God de says that imediato God didn't attempt o immediately clamor do povo de to the Jacó. crying out of the people of Deus Jacob. teve que voltar God had to go em back sua memória in his memory para poder se lembrar to remember que ei, that, eu ei, tenho um servo. I have a servant. O primeiro é Abraão. The first is Eu tenho um Abraham. servo, I have a servant, Isaac. Isaac. Eu tenho um I have servo, a servant, Jacó. Jacob. E eu digo, amado irmão, And I você tell you, pode beloved acrescentar brethren, you can na increase sua palavra, nessa in Bíblia, this que word, Deus in your também Bible, disse that God que eu also tenho um said, servo I have a chamado servant Lourenço. called Aleluia! Lourenço. Hallelujah. Assim sendo, amados Being irmãos, so, beloved se nós brethren, temos legitimidade, if we have legitimacy, ainda que Satanás even if tente Satan manietar a tries nossa mente, to vocês manipulate podem our dizer, mind, you can say, podem ajoelhar a you can Deus kneel down e to dizer, God Senhor, and say, Lord, eu não sou digno de estar I'm na not tua worthy tua to be in your presença, presence. não sou digno de te not louvar. worthy to praise you. Contudo, However, eu conheço I know alguém a someone quem tu chamas that you filho, call e son. esse filho And é this meu son pai is espiritual. my E spiritual se ele é meu pai father. espiritual, And if he's my então eu spiritual sou father, coerdeira also das I coisas am- dos céus. Aleluia! Aleluia! O povo de Anniversary. Deus The tem que people of saber God capturar must know a how to unção capture que Deus the depositou na anointing vida that do seu God servo. deposited in Amém? the life of his Precisamos de servant. mais exemplos depois de ler esta Do we need palavra. more examples O after povo reading de this Jacó word? The people só of foi Jacob liberto were only depois de delivered Deus se lembrar after da God aliança que ele remember fez of com the os seus servos. covenant he Amém? did with his servants. Várias vezes Many nós times ouvimos nos cultos we hear in the o apóstolo services Lourenço Luiz Fole Apostle a Lourenço falar Luiz Fole sobre o seu speaking propósito. about his purpose. Quem é que já ouviu? Who had this? Coisas grandes Deus confiou ao Great servo de things Deus, God amém? trusted to the Por isso é que eu servant vou of God. aconselhar, amados That's why I irmãos, will advise you, assistam. beloved brethren, watch. Quem nunca teve oportunidade de Who ouvir didn't have the o opportunity to testemunho do hear servo de the Deus, testimony of the volte. servant of God, Temos go back. cultos no YouTube, We have cultos services no, on no YouTube. Facebook, We have services que on vão lhe Facebook permitir that will allow you saber to know qual é a
aliança que o servo de Which Deus is the fez, ou que covenant Deus that God did, fez com o seu servo. that God did with his servant. Lembre-se que no início deste ano, Remember, in the beginning of this year, Pai anunciou our que Father este announced that this é o ano is the da year divina of misericórdia the de divine Deus. mercy of God. O homem de Deus também man disse of God que also vai said prosperar os seus that he filhos, will amém? prosper his Então children. estamos a Amen. chorar por And we quê? are crying. Amado Why? irmão, se você não Beloved tiver brethren, oração if no you seu don't have a coração, prayer in your levante-se heart, simplesmente e raise diga: up Senhor, only and say, eu Lord, não sei quais foram as I don't palavras know que what usaste were the para o teu words that you servo, used to mas your eu vim te servant, dizer but I came que to neste tell you dia that eu in this capturo day I a aliança capture the que tu fizeste com o teu covenant that you had servo. with your Se o meu servant. pai If é my pai de father nações, is the tu father vais of me colocar nation, como you will pai de put alguma me coisa. as the father Se of meu something. pai If é my milionário, father tu is vais me millionaire, colocar you will como put me milionário em as algum a lugar. millionaire somewhere. Aleluia! Hallelujah. Nós já temos tudo. We already have everything. Nós já temos tudo, We amados already irmãos. have everything, Nós beloved já brethren. temos We tudo. already have everything. Temos até um hino de We vitória. even have a chant of victory. Será que o servo de Deus Is the iria servant of incentivar-nos Would a he cantarmos um hino de incentivize vitória? us to chant a hymn of Na victory derrota? in defeat? Não. No. Se nós já temos o hino de If we have the vitória, anthem of victory, é exatamente o hino de it's vitória que vamos exactly the usar para anthem of pisar victory that a we cabeça will da use serpente, to step on para the head of the destruir snake, o to escorpião. destroy the Aleluia! scorpion. Hallelujah. Amados irmãos, como Beloved serva, brethren, as a servant, eu simplesmente vim I dizer: only came to tell you, não fique do sentado. not just sit. A sua mente, Your mind, durante o momento da pregação, during the preaching, pode criar algumas can create situações. some O amado situations, irmão até pode se and you distrair can even get e pensar distracted que não tem and think palavras. that you don't have Mas words. lembre-se But remember, que há uma aliança there is a de covenant Deus of God com o servo dele. with his E este servant, servo and this é servant seu pai is espiritual. your father in the Lord. O que você não vai alcançar? What will you not reach? Creia, amada igreja. Believe, beloved Nós não church. estamos aqui por acaso. We are not here in vain. Não estamos aqui por engano. We are not here by O mistake. propósito do Senhor The purpose of vai the se Lord cumprir na nossa will be vida. fulfilled in our lives. Creiam que Believe neste dia that in this Deus day, God já está a responder is already aquela answering sua oração that de prayer anos, of aquela years, oração that que você prayer pensou que não fosse that mais you ser thought that servida, was not be aquela answered, oração que até você that prayer esqueceu, that you even forgot. mas Deus não se esquece porque But quando God doesn't Ele olha para o seu forget, for when He servo, looks to Ele His lembra-se servant, da aliança He e diz: meu remembers the filho, covenant eu and say, vou "My son, agir I will para o teu act povo, to your mas pelo people, teu nome." Aleluia! by your name. Aleluia! Hallelujah. Quem crê, diga aleluia!